Biografia de Mary Slessor, capítulo 15. Um pouco de ajuda. Mary acordou as crianças e correu para o local aos limites do povoado que seria seu novo lar. A área estava lotada de pessoas que tropeçavam umas nas outras na ânsia de trabalhar. Mary sorriu e balançou a cabeça. Será que ela entenderia a mente africana algum dia? Ontem, ela não conseguira acordar nenhuma única pessoa para ajudar a levar água para uma mulher que havia entrado em trabalho de parto e estava prestes a dar à luz. Hoje, toda a aldeia estava unida no trabalho, batendo nos galhos das árvores com facas e machados e desenterrando raízes com paus afiados. As pessoas riram e aplaudiram quando viram Mary. Enquanto examinava o local, Mary percebeu que precisaria agir rápido se quisesse dar alguma opinião sobre como sua nova casa deveria ser. Ela pensou rapidamente sobre qual seria o arranjo mais prático para si e decidiu que seria uma cabana com sala e cozinha, uma cabana para as meninas e uma cabana para os meninos. Cada cabana teria cerca de 10 metros de comprimento e seria disposta no local para formar 3 lados de um quadrado. Isso lhe permitiria um dia construir uma casa maior no meio e usar as cabanas como área de armazenamento. As obras progrediam com muito barulho e, apesar do nível geral de desorganização, as cabanas começaram a tomar forma na propriedade. Primeiro, uma trincheira foi cavada onde as paredes de cada cabana deveriam ser colocadas. Então os homens cortaram enormes galhos com forquilhas neles. Os galhos foram posicionados um em cada canto da cabana, com a forquilha voltada para cima. Eles eram os principais suportes do telhado. Ramos menores foram colocados nas forquilhas e amarrados com grama seca para formar uma estrutura. Mais galhos foram colocados sobre essa estrutura e amarrados. Então esteiras de tecido foram amarrados em cima de tudo. As paredes das cabanas eram feitas de formas semelhantes ao telhado, só que em vez de ter esteiras tecidas e amarradas do lado de fora, os galhos eram rebocados com barro vermelho espesso. Antes de as paredes receberem o barro, acendia-se uma fogueira fumegante dentro de cada nova cabana. O chefe Eden deixou vários de seus escravos lá para garantir que o fogo queimasse a noite toda e não saísse de controle e queimasse a estrutura toda. O chefe explicou que o objetivo do fogo era extinguir quaisquer insetos que estivessem dentro da madeira ou na palha, bem como secar a madeira. No dia seguinte começou o trabalho das mulheres de rebocar as cabanas com barro. Mary juntou-se a elas com grande entusiasmo. Depois de terminarem de limpar as paredes, as mulheres começaram a mobiliar o interior das cabanas. Elas fizeram uma lareira de barro na cozinha. Alguém se inspirou para fazer um balcão de barro. O balcão contava com cavidades especiais onde Mary podia guardar suas porcelanas. Inspiradas pelo apreço de Mary, as mulheres fizeram uma mesa para a máquina de costura de Mary e até um sofá de barro para ela se sentar. Quando as cabanas ficaram prontas, Mary se surpreendeu com tudo que os residentes de Ekenji fizeram por ela. Mary não imaginava ser possível fazer uma cabana tão confortável com paus e barro. Havia até buracos na parede para janelas e portas. Em uma carta enviada à sua igreja na Escócia, Mary perguntou se alguém estaria disposto a ir a Ekenji e instalar janelas e portas nos buracos que os moradores haviam feito. Ela nunca esperou que alguém da Escócia pudesse fazer uma coisa dessas, mas ela sentiu que não faria mal algum perguntar. Em uma noite quente de julho de 1889, Mary estava sentada de pernas cruzadas no chão arenoso do seu novo lar, comendo o ensopado de milho com as mãos. Ela estava cercada por seus 5 filhos e uma variedade de cabras e galinhas esqueléticas que corriam para ciscar sempre que uma das crianças deixavam cair um pouco de comida. Enquanto comia, ela pensou ter ouvido um som estranho na selva. Ela se levantou e escutou com atenção. Lá estava de novo. Era uma música, mas não uma música qualquer. Alguém estava cantando com um forte sotaque escocês. Mary ajeitou a saia e alisou os cabelos curtos.
Ela estava recebendo um visitante europeu, o primeiro em quase um ano. Um minuto depois, Mary ouviu gritos ao longo do caminho e viu vários homens de Ekenge pegarem uma arma. Ela gritou: "Não, não atirem, é meu amigo." Na verdade, Mary não fazia ideia de quem seria, apenas reconhecia seu sotaque escocês. De repente, um homem baixo e atracado com uma barba espessa e encorpada, acompanhado por um africano alto, emergiu na selva. Mary correu para recebê-lo. "Senhor Charles Owen, a seu serviço, senhorita Slesson", disse o homem sorrindo e estendendo a mão para apertar a dela. "Acredito que a senhorita precise de um pouquinho de ajuda com algumas janelas e portas." Mary riu alto. Sua ajuda havia chegado, da Escócia. Pelo som de seu sotaque, o homem era da área de Dundee. Em poucas horas, os dois estavam perto de se tornarem grandes amigos. Charles trouxera para Mary um maço de cartas e vários jornais de casa. Em troca, Mary contou-lhe tudo sobre a vida dos africanos na região de Okoyong. Charles também soube que Mary considerava as novas cabanas de barro uma solução temporária para suas necessidades. De fato, ela sonhava com uma casa grande, situada no quadrado formado pelas cabanas. A casa teria cozinha e sala no andar de baixo, e quartos para ela e seus filhos no andar de cima. Ali mesmo, Charles decidiu que construiria a casa para Mary. Poucos dias depois, Charles começou a traçar os planos para a casa e fez uma lista dos materiais que precisaria encomendar em Dogtown. Enquanto trabalhava, outra crise eclodiu no povoado, e ele pôde ver em primeira mão como essa pequena mulher de Dundee se comportava com os habitantes locais. Já estava no meio da tarde e Mary tinha começado a moer mandioca para fazer farinha para ser usada nas refeições à noite. Enquanto trabalhava, ela ouviu um baque alto, como algo pesado caindo, seguido por uma série de gemidos altos. "Charles, alguém está ferido!" Ela gritou, pegando sua bolsa médica e correndo em direção ao som. Charles seguiu logo atrás dela. Mary chegou a uma clareira onde o filho mais velho do rei Eden, Etin, estava construindo uma cabana. Em um instante, Mary pôde ver o que havia acontecido. Etin estava tentando mover sozinho um pesado galho de apoio, e o galho caiu prendendo-o. Mary e Charles correram até ele e rolaram o galho. Mary pediu: "Mova suas pernas. Mostre-me que você pode mover as pernas." Um olhar intenso de concentração tomou conta de Etin, mas não adiantou. Suas pernas não funcionavam. "Deus nos ajude, ele está paralisado", murmurou Mary em inglês para Charles. "Vamos colocá-lo em uma cabana", Charles sugeriu, enquanto pegava um par de varas de bambu de uma pilha que Etin havia empilhado em um canto. Ele tirou a camisa e a amarrou nas duas pernas, formando um balanço no meio. Ele disse: "Você pega os braços dele e eu pego as pernas. No 3. 1, 2, 3. Com um gemido alto, Etin foi colocado na maca improvisada e Mary e Charlie começaram a arrastá-lo para a cabana de Mary. A dor do movimento foi demais para Etin, que perdeu a consciência. Ao longo do caminho, Mary mudou de ideia. "Não, é melhor levá-lo direto para o chefe. Ele parece que pode morrer a qualquer minuto." Antes que Mary e Charles chegassem ao pátio, a notícia já havia sido divulgada. As mulheres aterrorizadas tremiam enquanto eles passavam. Crianças pequenas corriam para longe e os velhos sacudiam os ossos nos santuários de suas famílias. "Por que todos parecem estar com tanto medo?" perguntou Charles. "Não existe acidente na religião africana." Mary respondeu com um tom frenético. "Se ele morrer, alguém ou todos serão culpados por causa disso." O chefe Eden os recebeu na porta de sua cabana e ajudou a carregar o filho para dentro. Mary e Charles fizeram tudo o que podiam para deixar Etin confortável, mas parecia haver pouca esperança de que ele vivesse muito mais tempo. Mary ficou com ele enquanto as horas se transformaram em dias e os dias em semanas. Às vezes, Etin ficava consciente e às vezes inconsciente de novo. Enquanto Mary cuidava dele, sobrava muito tempo para ela pensar. A menos que um milagre acontecesse, ela estava convencida de que ele acabaria morrendo e então haveria um derramamento de sangue maciço, de uma forma ou de outra. O que ela poderia fazer para impedir isso?
Era inútil dizer à população local que ninguém havia causado o acidente, que acidentes podiam acontecer sem uma boa razão para tal. Esse era um conceito muito estranho para eles aceitarem. Deveria existir outra forma. Enquanto observava a longa procissão de pessoas que desfilavam pela cabana para mostrar seus respeitos, Mary teve uma ideia. Ela sabia que poderia não funcionar, mas era a melhor ideia que tivera. Depois de 2 semanas, Etienne estava à beira da morte. Apesar de seus melhores esforços, Mary não conseguiu convencê-lo a comer nada desde o acidente, e sua respiração se tornou superficial e irregular. Esforços desesperados foram feitos para reanimá-lo. O feiticeiro esfregou pimenta nos olhos de Etienne e soprou para dentro de suas narinas também. Ele abriu a boca de Etienne com galhos e soprou fumaça em sua boca e narinas. Mary implorou para que ele parasse com a tortura, mas ele insistiu em tentar atrair o espírito que partia de volta para o corpo de Etienne. O resto da família também ajudou. Eles gritaram orações para o espírito do jovem, implorando para que ele não fosse embora, mas sem sucesso. Por fim, Etienne morreu. Mary fez uma breve oração e saiu discretamente da cabana. Ela chamou um escravo de Maema, deu-lhe uma carta e lhe disse para não parar até entregá-la aos missionários em Dunktal. Mary tinha certeza de que Maema aprovaria que ela pegasse emprestado, de certa forma, um escravo seu em uma crise como essa. Quando Mary voltou à cabana para contar as más notícias a Charlie, ele já havia adivinhado. A aldeia estava em alvoroço, com lamentos e gritos por toda parte. As pessoas corriam sem rumo em todas as direções, e os homens carregavam as lanças prontos para vingar a morte do filho do chefe. Mary havia antecipado o próximo passo. O feiticeiro foi chamado para anunciar exatamente quem era o responsável pela morte de Etienne. Foram necessários apenas alguns minutos manipulando ossos de crânios, soprando fumaça e examinando as unhas de Etienne para ele ter certeza. Ele parou no pátio do chefe para fazer seu anúncio. O povo de Curi matou esse jovem. Os espíritos vieram à noite e esperaram para emboscá-lo. Deveria vingar sua morte. Mary assistiu horrorizada enquanto os homens da aldeia levantavam as lanças no ar e dançavam em círculos sem parar. Eles continuaram, até que um dos irmãos do chefe Eden chegou para levá-los para a trilha, para atacar a aldeia. Mary correu de volta até o corpo de Etienne, orando para que os homens trouxessem seus cativos de volta vivos, em vez de matá-los no local. Mais uma vez ela percebeu o quão volúvel era o conceito africano de causa e efeito. Na semana seguinte, um grupo de guerra de outro povoado poderia vir atacar Ekenji porque um dos seus homens havia escorregado, caído e morrido em uma trilha em algum lugar. Enquanto se apressava, Mary carregava consigo um par de calças masculinas listradas e uma jaqueta que ela havia recebido em uma caixa de roupas enviadas de Dundee. Ela também carregava cerca de 12 metros de seda verde e amarela, que vinha guardando para fazer vestidos para as meninas. Ela esperava que isso servisse para fazer Etienne parecer importante. Tão importante que o povo de Ekenji permitisse que seu espírito entrasse no outro mundo sozinho, sem os espíritos daqueles que logo seriam mortos para acompanhá-lo. Dentro da cabana, Mary encostou o corpo de Etienne na parede e começou a vesti-lo. Primeiro ela vestiu a calça, depois a jaqueta. Ela enrolou a seda colorida ao redor do seu peito e abdômen. Então ela pediu a uma das escravas do chefe que lhe trouxesse um pouco de tinta vermelha e branca, que ela passou no rosto de Etienne em um padrão circular, tentando fazê-lo parecer régio. Por fim, ela colocou alguns anéis baratos nos dedos dele e um chapéu marrom com penas de pavão presas em sua cabeça. "Venha e me ajude!" Ela gritou para fora da porta da cabana. Vários homens apareceram. "Devemos homenagear um grande homem como Etienne", ela anunciou. "Peçam ao chefe a cadeira dele e coloquem-na no pátio das mulheres. Devemos colocar Etienne nela, para que todos possam ver como ele está esplêndido." Os homens assentiram e correram para fazer o que a Mãe Branca havia instruído. Uma hora depois, o cadáver de Etienne, completamente vestido,
exceto pelos sapatos. Estava colocado na cadeira do chefe no pátio das mulheres. Os escravos do chefe Eden se revezavam segurando um guarda-chuva sobre o corpo para mantê-lo à sombra. Mary colocou um chicote de cabo de prata na mão direita de Etim e apoiou um espelho à sua esquerda para que ele pudesse se admirar na vida após a morte. Era uma visão estranha, observar o corpo do jovem negro vestido com roupas pela primeira vez. Cerca de 20 mulheres, a maioria segurando bebês ou crianças pequenas, sentaram-se nas proximidades, cantando canções destinadas a guiar o espírito de Etim para um lugar seguro de descanso. Assim que Mary terminou de honrar o cadáver, o grupo de guerra voltou de Curi. Trazendo consigo 12 prisioneiros. 2 mulheres e 3 crianças estavam entre os prisioneiros. Os demais eram jovens da mesma idade de Etim. Mary podia contemplar o terror nos olhos dos prisioneiros, e ela sabia que era bem fundamentado. A menos que seu plano funcionasse, esses prisioneiros de Curi seriam mortos e jogados no túmulo com Etim. A aldeia não tinha pressa para enterrar Etim. Ocorreria muitas cerimônias antes disso. Além do que ela já sabia, os homens disseram a Mary ser bom que os prisioneiros sofressem nesta vida e na próxima. Mary decidiu naquele momento que ela ou Charles ficaria com os prisioneiros todos os momentos, até a finalização do funeral. Ao proceder assim, ela e Charles tinham pelo menos alguma chance de impedir o assassinato dos prisioneiros. Mary assumiu o turno da noite, desejando ficar acordada por 3 noites enquanto as pessoas do povoado se tornavam cada vez mais embriagadas e selvagens. Quando Charles não vigiava os prisioneiros, ele passava o tempo fazendo um caixão magnífico para Etim. Finalmente, depois de 4 dias, o corpo de Etim, que havia sido a decoração central da festa, começou a cheirar no calor úmido africano. Todos concordaram que era hora de enterrar Etim. Enquanto o feiticeiro e os 3 guerreiros que guardavam os prisioneiros faziam seus planos, Mary se aproximou deles esperando ouvir qual seria o destino dos prisioneiros. O feiticeiro declarou: "Já moí 3 punhados." Mary murmurou baixinho: "Então é para ser a morte por feijão venenoso?" O feiticeiro olhou para os prisioneiros. "Solte esta aqui," ele disse apontando para uma das mulheres. De imediato, um dos guardas soltou a mulher da corrente. No entanto, ela estava com muito medo de se mover e precisou ser arrastada até a cabana do chefe Eden. Mary odiava deixar os outros 11 prisioneiros sem saber o que os guardas poderiam fazer com eles. Mas a situação era desesperadora. Ela entrou em silêncio na cabana do chefe. Na penumbra, ela podia ver os feiticeiros levando uma taça de madeira esculpida aos lábios da prisioneira. "Beba, seu demônio, beba!" ele gritou enquanto puxava a cabeça dela para trás. Mary não tinha um segundo a perder. Ela correu para a frente e agarrou a mão da mulher. "Corra!" ela gritou. "Corra!" O feiticeiro ficou tão chocado que deixou cair o copo de madeira no chão, derramando conteúdo mortal. Na comoção que se seguiu, Mary e a prisioneira saíram correndo pela porta e fugiram para sua casa nova. Mary estava grata por ter insistido que o chefe Eden declarasse sua casa um refúgio seguro e santuário para quem precisasse, embora ela tivesse dúvidas se ele honraria sua palavra neste caso. Ainda assim, ela empurrou a mulher pela porta e gritou: "Charles, esconda-a rapidamente." Então ela correu de volta porta fora, fechando-a atrás de si. Mary correu de volta ao pátio do chefe para tentar proteger os outros prisioneiros. Enquanto corria, orava. Orava para que não fosse tarde demais, que nenhum dos outros prisioneiros tivesse sido forçado a beber o líquido venenoso. Ela chegou sem fôlego, mas a tempo. Os outros 11 prisioneiros ainda estavam vivos. O chefe Eden estava furioso com Mary. Como essa estrangeira ousa interferir no costume do povoado? No entanto, ele honrou a palavra e não enviou ninguém à casa de Mary para resgatar a outra prisioneira. Enquanto isso, Mary se mantinha firme, ameaçando quem tentasse levar um dos outros prisioneiros à cabana para ser envenenado. O impasse se arrastou por mais de um dia. Charles ficou maravilhado com a calma de Mary no meio de toda a confusão. Ele confidenciou a ela que seus nervos estavam tão à flor da pele e ele mal conseguia pensar direito. Por fim, no 6º dia após a morte de Etim, aconteceu o que Mary esperava. Era o início da noite quando um grupo de missionários e alguns ajudantes nativos de Dunktal irromperam em Ekenge.
Ao recebê-los em voz alta, Mary anunciou que eles vieram mostrar respeito a Etim de uma maneira muito especial. Os aldeões se reuniram ao redor deles para ver o que aconteceria. Fora da cabana do palavrório, os missionários prepararam uma mesa. Eles abriram um estojo de couro preto e tiraram uma engenhoca parecida com uma lanterna e a colocaram em cima da mesa. A seguir, colocaram um lençol entre duas palmeiras. Um dos missionários riscou um fósforo e acendeu a lanterna. Um murmúrio imediato de espanto atravessou a multidão, seguido por um silêncio atordoador. Os olhos de todos no povoado estavam na tela. Mary ouviu algumas mães sussurrando para seus filhos: a magia do homem branco. Os missionários trouxeram consigo um espetáculo de lanternas mágicas. À medida que eles colocavam as placas de vidro com imagens pintadas em frente à lanterna, a imagem era projetada no lençol pendurado entre as duas palmeiras. Todos estavam sentados de pernas cruzadas, fascinados pelas imagens que viam. Imagens que jamais poderiam ter imaginado. Cavalos puxando carruagens, trens a vapor e palácios elaborados. Quando o espetáculo acabou, Mary explicou para o povoado que os missionários vieram para homenagear Etim de uma nova forma, não com matança, mas com palavras e imagens. Ela esperava que isso convencesse o povoado de que os prisioneiros deveriam ser libertados. Funcionou. A contragosto, o chefe Eden soltou os prisioneiros um de cada vez. No dia seguinte, Etim foi enterrado em um lindo caixão, junto com seu guarda-chuva, seu espelho e uma única vaca que havia sido abatida para alimentá-lo na vida após a morte. Foi necessário cada grama de fé e esforço da parte de Mary. No entanto, ela conseguiu o impossível, pois pela primeira vez na região de Okoyong, um membro da família de um chefe fora enterrado sem derramamento de sangue. Mary tinha dito a si mesma enquanto colocava os filhos na cama naquela noite. Ela queria ver Deus quebrar as correntes dos costumes e das práticas supersticiosas na região de Okoyong.